nome é Renato. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre uma questão habitual, que deveria ser habitual, e que às vezes, na correria deste bendito mundo de provas e expiações, nós muitas vezes deixamos a desejar. Os espíritos de luz, os espíritos benevolentes, superiores, eles orientam que possamos e devamos estar sempre em contato com Deus. O conecte-se com Deus assim a oração. Os espíritos benevolentes de luz sempre nos orientam que possamos estar em contato com Deus. E aí vem alguns questionamentos que realmente há de se pensar caso não se tenha uma profundidade de conhecimento e de estudo em relação a isso. Afinal de contas, orar é uma obrigação? Será que nós devemos entender que Deus está nos obrigando a alguma coisa? Se é uma obrigação, seria por uma necessidade de Deus? Ou uma necessidade nossa? Então vamos entender Deus, pelo menos naquilo que nós podemos entender. Na pergunta primeira do Livro dos Espíritos diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E em seguida, em outros questionamentos relacionados a esse assunto feitos aos espíritos benevolentes de luz, vários quesitos nesse sentido informam que talvez Deus não tenha tanta necessidade de aguardar que nós possamos nos conectar a Ele. Mas talvez isso seja uma necessidade nossa, né? O questionamento do porquê orar. Nós devemos entrar em contato com Deus e fazer um informe diário a Ele de tudo que nos acontece, de tudo que nos acomete, de tudo que nós necessitamos, de tudo que nós pretendemos. Deus é muito maior do que isso e não há uma necessidade de nós informarmos nada a Deus. Deus sabe, desde que caiu uma única folha de uma única árvore em qualquer parte do mundo. Deus tem um conhecimento das nossas palavras antes que elas saiam da nossa boca. Ele tem um conhecimento superlativo maior do que tudo aquilo que a gente imagina, porque o pouco que imaginamos é muito pouco realmente, porque Deus é muito maior do que tudo isso. Então a conexão com Deus, ela vem de encontro de uma necessidade nossa. Por que orar, afinal de contas? Nós devemos orar por nós mesmos, pelo real sentido da conexão com o Pai em louvá-lo, pela grandiosidade da obra dele. De agradecer por tudo que nós conhecemos que é a obra dele, porque não é a obra dos homens, e agradecer tudo que é a obra dos homens, que é consequência da obra inicial dele. E pedir tudo aquilo que mais nós necessitamos. Fazer os nossos pedidos, os nossos apelos, os nossos desabafos. Na verdade, a grosso modo, Deus espera que possamos ir ao encontro dele através da oração. Mas que possamos entender e colocar na oração todos os nossos anseios, desejos e a nossa resignação e submissão a Ele. Não porque Ele necessite disso, mas nós precisamos disso para lidar com a problemática do mundo de provas e expiações aos quais vivenciamos. Nós precisamos desse fortalecimento da oração para podermos encarar de frente tudo aquilo que nós estamos provando para melhorarmos e todas as expiações de faltas passadas que precisamos ressarcir, lidar com situações, dificuldades, pessoas, no nosso íntimo, conosco mesmo, com as pessoas que nos rodeiam, com as dificuldades que estão à nossa volta, que é consequência de um mundo de provas e expiações. E esse contato com algo maior pode nos fortalecer. Esse contato com algo maior através da oração pode criar em nós as energias que podem nos fortalecer e nos sustentar e a lidar com tudo isso, nos trazendo a coragem necessária, o fortalecimento de nós conosco mesmo, o fortalecimento de nós com o próximo que nos rodeia, procurando fazer desse mundo talvez um mundo melhor, um mundo mais regenerado. Nós conseguimos através da oração e talvez não tenhamos capacidade de mensurar o quão grande tem uma energia de uma oração bem feita e bem sentida, onde que isso pode alcançar. Nós já temos relatos, através de pesquisas científicas, que o nosso cérebro ele muda quando a pessoa ela tem a oração viva, ardente, não só dos lábios. As orações já foram provadas mais do que em um momento, mais do que em um sentido, que as pessoas com fervor, elas acabaram recebendo algo em troca daquilo, nos seus apelos mais íntimos e profundos.
fora que nos traz realmente esse acolhimento de que nós somos e temos a proteção de Deus, nosso Pai. Muitas vezes, nós não precisamos fazer orações longas, nós não precisamos falar situações e palavras difíceis. Na maioria das vezes, nós oramos mais do que imaginamos, porque em meio a todas as dificuldades que nós enfrentamos, todos nós aqui, e podemos dizer, com razão, mesmo que não percebendo, quem de nós nunca falou, ai meu Deus? Em qualquer situação de dificuldade, isso é inerente e automático da nossa boca. Desde que a gente passe por um move e bate o dedinho, se nós não falarmos coisas que não devemos, né? Se nós nos espiritualizarmos naquele momento da dor e falaremos, ai meu Deus. Quando estamos em meio a um perigo, a uma situação, nós falaremos, ai meu Deus. Isso já é uma invocação, isso já é um apelo aos céus, mesmo que de forma inconsciente. Mas mesmo de forma inconsciente nós fazemos isso, porque Deus está em nós. E muitas vezes, a grosso modo, nós falamos às pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam na possibilidade de Deus ter criado tudo isso que nós vivenciamos é obra do acaso. Mas muitas vezes, muitos ateus que se dizem ateus, já saiu da boca deles, ai meu Deus, com dificuldades próprias e dificuldades daqueles que o cercavam. E questiona-se, por que ai meu Deus? É forma de falar. Mas mesmo para esses, Deus está presente. E mesmo para esses, vai acontecer algo que possa transformar a vida deles. Talvez não seja o momento ainda de acreditarem nessa força maior. Talvez não seja o momento ainda deles entenderem e olhar a imensidão desse mundo que nos cerca e de tudo aquilo que nós vivenciamos, e mesmo as dificuldades, mesmo os problemas, e nós temos muitos nãos da vida, mesmo em tudo isso, o que será que fez tudo que nos rodeia? O acaso não pode ser tão inteligente, o acaso não pode ser tão misericordioso, o acaso não pode ser tão amoroso e tão benevolente, há de ser uma inteligência suprema, na qual chamamos Deus. A oração é um ótimo medicamento para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para as nossas loucuras, e 3 vezes ao dia, no mínimo, para uma vida saudável, para melhorar o humor, eliminar todos os vírus e indicações de dor de cabeça e estresse do dia a dia. Então, a oração não é só quando a coisa está acontecendo e pegando fogo. A oração também atua em nós de uma forma preventiva. Talvez nós mesmos podemos preparar campo apto em nós para podermos lidar com algo que está por vir, com algo mais problemático, alguma situação que está para acontecer conosco. Então, a oração, aqui se fala em 3 vezes ao dia, e tem muitas pessoas que, além de pensar no porquê orar, com sinceridade procuram o momento da oração. Os espíritos sempre disseram que é um dever, e quando falo dever, não é somente para com Deus, mas muito mais conosco mesmo, de que o nosso espírito, quando retorna ao corpo físico, pela manhã, o primeiro ato que devemos ter é o da oração. Para nos conectarmos a este mundo agradecendo a volta e mais um dia de existência no planeta terrestre. E o último seria também a oração antes de dormirmos. Mesmo cansados, mesmo esgotados, mesmo que nós comecemos a oração e não conseguimos terminá-la com tonta do cansaço, de um dia inteiro de labuta, de dificuldades, de sucessos e alegrias também. Mesmo assim, o nosso último ato do dia deve ser em relação a Deus, quando vamos novamente nos desprender do corpo, durante o sono do corpo físico. Isso é orientado pelos Espíritos, porque quando nós oramos, nós conectamos a algo maior que nós, e isso faz com que nós possamos seguir em frente num caminho mais correto, e isso nos livra de muito mais males do que possamos imaginar. A misericórdia de Deus, ela não tem uma compreensão tão profunda da nossa parte, porque nós não temos noção das coisas que chegam a nós como benefício, como auxílio, como proteção, que como não acontece, nós não temos noção do que muitas orações que nós fazemos e muitas orações que fazem por nós podem nos proteger de perigos e situações.
Mas apesar da nossa falta de entendimento, mais para Deus é necessário que aconteça algo bom para nós, como compensação da nossa fé e da nossa oração, do que nós propriamente sabermos daquilo que nos livramos de mal. Como orar? Existe uma fórmula mágica para orarmos? Existem preces prontas, o Pai Nosso é uma delas, e o Pai Nosso ele envolve talvez toda a real necessidade que nós temos no nosso dia a dia, e foi a que mais perpetuou entre nós. Temos outras preces prontas, mas a fórmula é a do amor, é a do sentimento. Aqui realmente, entre quantidade e qualidade, a qualidade prevalece. Nós devemos orar com um sentimento mais puro que está emanando de dentro de nossos corações. Muitas vezes, no meio das dificuldades, nós estamos no calor da emoção e estamos desesperados. Muitas vezes, quando estamos em situações boas, nós esquecemos de orar. Infelizmente, procuramos muitas vezes essa conexão com Deus nos momentos mais difíceis e esquecemos dele e dessa conexão com ele quando estamos bem. E não podemos e não deveremos jamais levar em conta uma real necessidade de dor para nos conectarmos a Deus, porque Deus é amor. E se todas as coisas boas que chegam a nós vêm dele, é permitido por ele, nós devemos também agradecer por todas essas oportunidades. Não é por uma questão de inúmeras palavras, não é sentado ou deitado ou em pé somente, não é num local mais do que outro, a não ser que este local e essa situação permitam uma conexão mais cômoda, mais possibilitada e que ajude a elevar o seu sentimento e o seu pensamento. Mas tirando isso, nós podemos orar e devemos orar da forma mais simplista e com a mais verdade possível, apelando a Deus, rogando a Deus, colocando as nossas palavras simples, sem necessidade de palavras grandes, de frases enormes, sem necessidade de escolhermos essa ou aquela palavra, a não ser nos dirigindo a Deus da forma mais verdadeira possível. Não somente dos lábios, mas a energia que emana de nós do coração. Pergunta-se como é que a nossa oração chega a Deus. Algumas pessoas e algumas crianças até dizem, mas Deus não é muito ocupado para se preocupar com certas coisas e Ele consegue ouvir a todas as orações. Como é que o nosso apelo chega a Deus? Muitos apelam a intermediários, aos espíritos benevolentes de luz, aos santos, anjos, serafins, arcanjos, a Maria de Nazaré, a Jesus propriamente. O que é feito por intermediários, o que apelamos a terceiros, chega a Deus. E o que chega a Deus, chegou a Ele. E como é que ocorre esse mecanismo já explicado pelo livro Evangelho segundo o Espiritismo e outros da obra espírita? Nós todos encarnados e desencarnados estamos envoltos, mergulhados, como se diz no livro, num fluido cósmico universal. E a potencialidade utilizada na nossa fé, na nossa oração, no nosso apelo, o mais verdadeiro possível, esse fluido impulsiona isso e chega a ser aquilo que você mais almeja, aquilo que você idealiza mentalmente. Então, é o fervor, a fé que vai fazer com que os nossos apelos cheguem ao objetivo, à pessoa que nós queremos. Se nós orarmos por qualquer espírito, nós pedimos proteção dos espíritos de luz, chegará a Deus. E nada acontece, nenhum resultado acontece sem a autorização, sem a anuência do Pai Maior. E aqui é que começa a questão dos questionamentos maiores. Se Deus nos atende, quando nós apelamos para algumas dificuldades, alguns desesperos, se Deus nos atende 100% em tudo que nós solicitamos,
Se aquelas passagens de Jesus, batei e abrir-se-vos-á, se ajuda-te que o céu te ajudará, se essa promessa ela é realmente observada na sua íntegra, será que basta somente pedirmos a Deus para sermos atendidos? E aí vem um outro questionamento que é necessário colocarmos para reflexão. O que nós pedimos? O que nós estamos incluindo nas nossas solicitações e pedidos? E de que forma estamos fazendo isso? Se Deus nos atende, Deus é um Pai amoroso, supremo. Se Ele é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, Ele sabe muito bem o que cabe a cada um de nós, seus filhos. Muitas vezes, nós pedimos o que achamos que é o certo para nós. Nós pedimos o atendimento de alguns desejos, de algumas verificações que nós acreditamos que será o melhor caminho para nós. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele vai nos responder no momento certo, de alguma forma, pois nenhuma oração fica sem uma resposta a curto, médio ou longo prazo. Cabe a nós termos a paciência e o entendimento de que muitas vezes, quando oramos, as respostas vêm em inúmeras formas e precisamos desenvolver a sensibilidade necessária para entendermos alguns recados vindos por Deus, através das nossas inspirações, intuições, através de terceiros que nos cercam, através de situações que podemos trabalhar usando a nossa inteligência para sairmos das dificuldades. Muitas vezes, quando dormimos, nós saímos do corpo e lá mesmo no mundo espiritual nós temos alguns direcionamentos que quando voltamos muitas vezes não lembramos na íntegra, mas uma ideia ou outra fica e no momento mais necessário aparece. E aí, de repente, é a solução daquilo que nós rogamos tanto em orações. Questionar se Deus nos atende é acreditarmos que Ele está à disposição de nós de uma forma errada, porque Ele atende às nossas necessidades como sua criação e como espíritos imortais. Ele nos atende dentro das possibilidades que nós mesmos criamos para nós mesmos. Deus nos atende naquilo que Ele crê que será necessário passarmos por dificuldades para um aprendizado, e a forma pedagógica de Deus lidar conosco é deixando-nos livres, através do nosso livre-arbítrio, para fazermos o que muitas vezes procuramos e recebermos como consequência o resultado daquilo. E quando nós nos encontramos em dificuldades, apelamos aos céus, mas há de se ter um momento certo para que as situações se resolvam. Situações criadas por nós, muitas vezes precisando ser resolvidas por nós mesmos. No livro Nosso Lar, Lísias explica a André Luiz que ele tinha uma situação de querer muito encontrar a mãe, e ele apelava insistentemente nisso, né? Em um certo momento, já no mundo espiritual, ele tinha essa necessidade muito grande de encontrar a mãe, e a mãe se encontrava num plano superior, e fazia algumas visitas ao Nosso Lar quando necessário, chegou a visitá-lo posteriormente. E Lísias falou que devemos realmente, quando queremos alguma coisa, desejar ardentemente. Mas a questão de que Deus nos atende em tudo que nós queremos tem uns limites da parte pedagógica que Ele utiliza conosco para que possamos aprender. Então Lísias explicou a André Luiz: convém não esquecermos, contudo, que uma realização nobre exige 3 requisitos fundamentais a saber: desejar, saber desejar e merecer. Em outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Não esqueçamos que somos espíritos imortais. Não esqueçamos que não estamos na nossa primeira encarnação e muito menos na última. Não esqueçamos que nós passamos por várias situações em outras vidas, em vários posicionamentos, como pessoas com mais possibilidade financeira, em outro momento com menos, como homem, como mulher, como uma profissão X, como uma profissão Y, casado, solteiro, filho, pai, mãe, enfim. Dentro de todas essas encarnações, nós criamos situações para nós,
Nós passamos por provas que não foram bem conduzidas através do nosso livre-arbítrio e criamos necessidades para serem ressarcidas. E nós reencarnamos como misericórdia divina, como concessão divina para, juntamente com pessoas que precisamos reaver algumas situações, melhorarmos essa situação conosco mesmo e com o próximo. E muitas vezes hoje nós passamos algumas situações e dificuldades que há de se entender que de repente é resultado de um algo criado por nós numa outra existência. Não também é amor. E quando Deus nos fala não em algum apelo nosso, Ele está dizendo que este não é porque não é a hora ainda de algo. Porque você precisa ter um desenvolvimento em algum processo, em algum posicionamento e situação, para que você possa finalmente receber um algo diferente. Muitas vezes nós pedimos coisas que não estão escritas para nós. Nós pedimos coisas que vão mais nos prejudicar do que nos auxiliar e colocar uma encarnação a perder. Nós desejamos muito mais do que podemos comportar muitas vezes. E Deus é um Pai tão misericordioso e justo, mas tão previdente, que Ele sabe que o que nós pedimos muitas vezes é uma ilusão da parte material. É uma ilusão do plano terrestre. É uma ilusão do ser encarnado, que a essência espiritual de nós precisa de um algo diferente, ou mais ou menos, num certo ou dado momento, numa outra situação, mas Ele vai nos dizer não, muitas vezes, porque entende que esse não é amor e esse não vai nos trazer os benefícios necessários para nós. Quando se fala em merecimento, é uma palavra que me parece muito, eu não sei dizer se propriamente pesada. Então eu não mereço uma concessão, eu não mereço um apelo, ser atendido, eu não mereço que Deus me auxilie, me direcione. Não é a questão propriamente se você é merecedor ou não. Não é o momento. Nós vemos alguns jovens e algumas crianças hoje sendo educadas pelos pais, onde se insiste tanto, mas a criança insiste tanto num pedido, num brinquedo, numa situação, numa viagem, num algo, mas tanto que vence o pai e a mãe pelo cansaço. Então toma, pega. E às vezes aquilo não traz um benefício, mas Deus não. Deus, Ele vai te dar quando necessário, quando for o momento, e vai te tirar quando estiver sendo de uma forma abusiva utilizado algo por você que vai comprometer-te. Ele vai te falar, não é o momento, não é nesta vida, muitas vezes. Há um algo a ser criado, há um algo a surgir, há um algo a ser ressarcido. Então ele fala não. E aí é aonde se começa os questionamentos internos da nossa fé e da nossa esperança em Deus. Quando nós não somos atendidos, quando os nossos apelos não são atendidos da forma como nós acreditamos, no momento que nós queremos, para a resolução de uma dificuldade imediata, nós acreditamos que Deus não está olhando por nós. E começamos a olhar para o outro dizendo, Deus gosta mais do outro do que de mim, porque aquele sim e eu não, porque aquele pode e eu não posso. E aí nós esquecemos que somos individualidades, espíritos com a sua bagagem espiritual, com suas necessidades próprias, que precisam passar por situações do sim e do não em seus momentos. Então, o desenvolvimento da fé e da esperança é você realmente colocar nas mãos de Deus, com a sua assinatura, uma carta e deixar que Ele escreva o que Ele acha que é de melhor para você. E quando nós orarmos, nós devemos pedir a Deus que Ele faça o que é o certo para nós e não o que a gente acredita que seja. Para não colocarmos a perder, talvez, situações que possam estar se resolvendo. Não colocarmos a perder situações que estão indo bem, porque é justamente naquela dificuldade, naquele não, naquela dor, que você vai desenvolver virtudes em você que vão te servir para esta e para outras vidas. Então nós devemos nos atentar de que a questão da vontade ativa e do trabalho persistente é a fé. Merecimento justo, justiça. E quando se fala em justiça, se fala quando nós estivermos prontos para lidar com aquilo que nós pedirmos e recebermos, ou lidar com aquilo que nós recebemos
não pedimos, mas vamos precisar lidar, porque veio de Deus e Ele espera de nós o melhor desenvolvimento daquilo que chega a nós. E aqui vem uma das situações e questões que acabam fazendo com que haja a maior necessidade de desenvolvimento de uma virtude que muitas vezes nós esquecemos de incluir nas nossas orações. Por quem orar? Logicamente que nós oramos a Deus, louvando, pedindo e agradecendo a Jesus, a Maria de Nazaré, aos espíritos benevolentes. E aí nós temos que orar por nós mesmos. Como no Pai Nosso nós pedimos para que nos livre de todo mal, que nos proteja. Oramos por aqueles que nos cercam, pelos nossos familiares, pelos nossos queridos. E aí começa uma situação que talvez eu não sei se todos se possibilitam a fazer esse tipo de reflexão. Agradecer as dificuldades. Orar pelos desafetos. Emanar energias salutares para aqueles que são as pessoas que são os nossos personal trainers espirituais, que desenvolvem arduamente o trabalho constante de desenvolvermos qualidades trazidas como inerentes ao espírito imortal criado por Deus, para que possamos desenvolver virtudes de paciência, resignação, de amor ao próximo e amar os desafetos, os inimigos propriamente ditos. A questão da palavra inimigo, muitas vezes, em alguns relacionamentos, ela cai como uma luva a inimigos propriamente ditos. E se a oração, quando o fluido universal, impulsionado pela nossa fé, chega a Deus, Ele nos atende, na medida daquilo que mais necessitamos, se a oração chega a Ele e nós conseguirmos entender que estamos em dificuldade com alguém que nos prejudica ou que nos faz algum tipo de mal, nós devemos orar para que essa situação seja atendida pelos espíritos de luz, intercessores de Deus, para que eles possam vir a nós que eu digo, aquele que nós oramos também, o nosso desafeto, para tentar insuflar um pouco de paz, de concórdia, para que não se tenha tantos problemas com esse desafeto. É muito difícil orar por um desafeto, por um inimigo, você mentalizar a pessoa, você lembrar de tudo que ela te faz, te fala, o seu coração já começa a palpitar, você já começa a se ver nas situações de irritação, de impaciência, mas o trabalho justamente está aí. Nós devemos orar por nós, apesar de Deus saber de tudo que nós necessitamos. Nós devemos nos conectar a Deus e pedir por todos aqueles que nos rodeiam, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, familiares. Mas também é um dever nosso orarmos por aqueles que são os nossos desafetos. E rogar para que eles possam olhar por nós sendo o desafeto deles. A oração ela tem um poder tão grande quando ela entra na questão da persistência. E não é somente orar. A maior oração que os espíritos explicam, além da oração da fé, das palavras, do pensamento e do sentimento, é justamente a prática constante daquilo que você pode possibilitar fazer com que o seu apelo, a sua oração se concretize. É limpar o seu coração e procurar ativamente fazer com que mecanismos que você consiga colocar ativamente em prol de um algo com a sua própria participação. Aqui entra o ajuda-te que o céu te ajudará. Peça, mas faça com que possa vir a acontecer. Bata na porta, mas faça com que ela abra. Deus espera de nós essa situação. Deus está muito longe de ser apenas alguém que vai nos atender. Nós não podemos só pedir, nós temos possibilidade de fazermos muitas coisas acontecerem utilizando da nossa inteligência de espírito imortal. Aqui eu vou colocar um vídeo que fala um pouquinho sobre o apelo de uma pessoa em desespero e vocês vão ver.
Vai. Ai. Atende. Atende, Paula. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará... Ai, desligou de novo, Paula. Senhor Jesus, amado Mestre, não sei por que tanta angústia. Eu tô com mau pressentimento em relação ao meu marido. Eu sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, amado Deus, cristão exemplar, que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Nós temos o nosso protetor, nosso anjo guardião, o espírito mais próximo a nós. Nós temos um amigo próximo a nós. Falamos sobre anjo da guarda, o nome que seja, nós nunca estamos sozinhos. Deus não nos deixa sozinhos. E tem tanta gente na parte espiritual que olha por nós, que tenta nos direcionar. Tenta, porque às vezes nós somos endurecidos a tantas situações que tentam insuflar em nossa mente para o nosso próprio bem. Às vezes são familiares desencarnados que tentam nos auxiliar porque precederam a nós no mundo espiritual. São amigos de outras vidas que nós não cruzamos nessa, nós não conhecemos em vigília, mas quando saímos do corpo reencontramos. São espíritos que simplesmente pelo amor e pela caridade são capazes de auxiliar sem nada em troca. Os apelos que nós fazemos criam um campo magnético de luz e de forças salutares tão grande em nós, que atrai não somente situações, coisas boas, espíritos de luz, atrai as pessoas certas a nós também. Pessoas que são capazes de iluminar os nossos caminhos sem querer, querendo, sem nenhuma intenção a não ser de auxiliar. E que de repente nós também podemos ser alguém assim para um outro alguém, seja quando desencarnarmos ou aqui mesmo encarnados. Sozinhos jamais. A oração é uma carta que nós enviamos a Deus, falando: Pai, estou aqui, obrigado por tudo, continua me orientando, me fortalecendo, mesmo em meio às minhas dificuldades morais, aos meus enganos e desenganos, mesmo em meio a caindo as loucuras do mundo de provas e expiações. Sozinhos jamais estamos. Se nós não podemos somente desenvolver a fé e esperança de apelos, mas terem noção em mente de que seremos atendidos de alguma forma, que possamos colocar como remédio salutar, quantas vezes necessário for, seja onde for, no meio da rua, no ônibus, no banho. É um local ideal porque a água é uma condutora de energia maravilhosa. Vocês não têm noção do que é orar embaixo do banho. Você pode potencializar as energias já existentes, como nessa condutora de energia. Vocês podem solicitar e receber de repente algo a mais do que está sendo solicitado. Enfim, a oração ela precisa mais para nós mesmos ser colocada
aonde for. Não oremos somente nas dificuldades. Oremos quando vermos as coisas belas do mundo e da vida. Agradeçamos, porque já são tantos problemas e tantas coisas ruins. Vamos olhar a parte boa do mundo, a parte boa das pessoas e agradecer também por termos isso. Agradecer pelas nossas conquistas, pelos nossos méritos, agradecer pela oportunidade da vida reencarnada, porque há muitos espíritos querendo essa oportunidade para ressarcimentos. Agradeçamos porque estamos em meio às dificuldades, mas estamos aqui. E daqui nós precisamos tirar o melhor proveito disso. Precisamos desenvolver essa conexão com Deus. Deus, Ele vai atender tudo aquilo que nós podemos pedir, mas Ele também espera a nossa atuação constante no bem, na caridade, que também é uma forma de orar e louvar a Ele, agradecer a Ele e pedir a Ele. Quando nós conectamos ao próximo, a Deus fazendo o bem, isso também é uma oração. Que possamos vivenciar isso. E eu vou fazer a oração final, tá? E eu vou pedir que todos vocês possam fechar os olhos, serenar a mente, ficarem confortáveis na cadeira. Este é o momento de exemplificarmos tudo aquilo que foi falado, através do passe salutar trazido pelos médiuns da casa, onde a espiritualidade, a corrente unificada de Jesus e caridade, espíritos de luz, benfeitores aqui presentes, que prepararam este ambiente desde mais cedo para este momento de agora. Que possamos colocar na nossa tela mental a figura de Jesus, que é o nosso irmão mais sábio, a figura que Deus enviou a nós para nos dar todo esse consolo, que nos trouxe o Pai Nosso, que também nas suas necessidades, apesar de ser um espírito evoluidíssimo, também recorreu a Deus em muitas situações as quais passou, mesmo ciente da sua própria missão dificultosa. E a este que nós rogamos neste momento, que possamos abrir os nossos corações, nos conectando de uma forma que se impulsione bem fortemente a Deus, o nosso desejo constante de evoluirmos, crescermos, de pontuarmos nesta encarnação, de uma forma que possamos desfazer males de outras vidas, que possamos trazer a simpatia e empatia a tudo e a todos que nos rodeiam, que possamos fazer jus à possibilidade de estarmos aqui hoje, neste momento, que possamos fazer o nosso melhor por nós e pelo próximo, agradecendo desta forma a Deus por tudo aquilo que nos chega a nós, que possamos ter em meio às dificuldades, muitas vezes complexas, aos nossos rancores, às nossas mágoas. Muitas vezes nos cegamos e chegamos aos desejos de vingança, que possamos acalmar os nossos corações pedindo a Deus que ajude-nos nesse sentido, que os espíritos benevolentes, que os espíritos de luz, que os nossos protetores maiores possam encontrar em nós um campo apto de atuação através das intuições e inspirações necessárias para que recebamos, para que possamos entender a mensagem que chega a nós de Deus através dos apelos que fazemos a Ele, que possamos realmente colocar em prática aquilo que mais nós esperamos do outro, que possamos colocar em prática e vivenciar de coração aberto aquilo que Jesus disse, que nós somos deuses, que podemos muito mais do que imaginamos, que mais do que nunca e mais do que tudo, sejamos corajosos para o enfrentamento das dificuldades. Neste momento é o que rogamos, que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a uma fé vacilante que muitas vezes ocorre, mesmo em meio quando a esperança desaparece, possamos persistentemente e ativamente desejar, que possamos desejar ardentemente, mesmo assim, sairmos vitoriosos, atendendo aos apelos de Deus, nos direcionando pelos ensinamentos do Mestre Jesus e sendo amparado pelos Espíritos de luz. E dessa forma, nos despedimos em vossa paz, Deus. Nos despedimos em vossa paz, Pai. E que, como Pai misericordioso, continue nos orientando naquilo que Tu acha e crê que seja melhor para nós, mesmo que contrarie as nossas vontades. Que assim seja.